Vocês sabiam que os seminários do PEC fazem parte de uma disciplina do programa de pós-graduação em ensino de Química do Instituto de Química da UFRJ? Nestes seminários são convidados palestrantes externos, professores e estudantes do programa para debates entre os presentes sobre temas relevantes para o ensino de Química. Aproveite o próximo seminário. Tchau, tchau! Tá, em nome do programa de pós-graduação em ensino de Química do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro, gostaria inicialmente de dar as boas-vindas a todos que estão participando que vão participar desse seminário, especialmente ao professor Chassot, né, que tão gentilmente, né, aceitou esse nosso convite, né. Conforme o Rodrigo também já ressaltou antes, né, esse é o último encontro desse nosso ciclo de seminários, que faz parte, né, da grade curricular do nosso curso, tá, da pós-graduação em ensino de Química, e a gente, para este seminário especialmente, a gente adotou essa forma de divulgação a partir de inscrições, né. A gente, no início desse período, nos primeiros 2 ou 3 encontros, né, a nossa ideia, que eu posso hoje, né, classificar como um pouco ingênuo, né, era fazer uma divulgação absolutamente ampla. Quem quisesse, era um link aberto para todo mundo, quem quisesse acessar, acessava e participava da reunião, e a gente autorizava a entrada. Isso aconteceu nos 3 primeiros encontros, né. No primeiro a gente não teve problema, ainda bem. No segundo e no terceiro, durante as falas dos palestrantes, a gente tinha interrupções espúrias, mal educadas, que nos afetou muito, né? Foi muito desagradável você chamando uma pessoa, inclusive um deles era um professor estrangeiro, né? E a gente teve vários momentos de interrupção, até que a gente detectasse a pessoa, tirasse a pessoa da sala, e aí foi realmente muito chato, muito desagradável para quem estava coordenando a reunião, para a equipe toda, né, dos seminários do nosso programa. A partir, então, do quarto encontro, a gente não fez mais esse tipo de divulgação, e divulgava o link, assim, 2 horas antes, somente para um grupo de conhecidos, tá? Especialmente, a gente fez essa inscrição para o seminário do professor Chassot, e também, como a Paula também já ressaltou, pessoas que não estão inscritas não estão sendo admitidas nessa sala, tá? Eu falo também que esse seminário está sendo gravado e vai estar disponibilizado para as pessoas posteriormente, tá? Então, novamente, em nome do programa, gostaria de desejar as boas-vindas a todos, ao professor Chassot, falar da nossa alegria, do nosso contentamento, do nosso prazer em recebê-lo aqui no nosso ciclo de seminários, né? E, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a professora Paula Lessa, que vai apresentar o professor Chassot, como formalmente a gente costuma fazer. Paula, com você. Então, muito boa tarde a todos, ao nosso ilustre palestrante, professor Ático Chassot. Nós estamos imensamente felizes por tê-lo aqui conosco, professor, e também a todas aquelas pessoas que se inscreveram. Nós fizemos uma seleção com base nos dados, tá, que foram fornecidos, e quem não puder assistir vai poder ver depois a gravação desse seminário. Bom, vou falar um pouquinho do professor Chassot, da sua trajetória. O professor, ele é licenciado em Química, mestre em Educação e doutor em Ciências Humanas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem pós-doutoramento na Universidade Complutense de Madrid. É professor titular, já aposentado, do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi professor na PUC, da UBRA, da Unicinos, do programa de pós-graduação da Unilassalle,
na URI Frederico Westphalen, do Centro Universitário Metodista, foi professor visitante na Aalborg University, da Dinamarca, na Universidade de Lanús, na Argentina, foi orientador na Universidade de Lyon 2, na França, atualmente é professor e pesquisador da Rede Amazônica de Ensino de Ciência e é professor visitante da Unifespa. O professor Chassot, ele profere diversas palestras no Brasil e no exterior, e dentre as suas publicações, eu vou citar alguns livros que são A Ciência através dos Tempos, Alfabetização Científica, Questões e Desafios para a Educação, Educação com Ciência, Para Quem é Útil o Ensino, A Ciência Masculina, 7 escritos sobre educação e ciências, Memórias de um Professor, Hologramas desde um trem misto, e das disciplinas à indisciplina. O professor também tem um site, www.professorchassot.pro.br. Professor, é uma grande satisfação tê-lo aqui conosco, mas agora a palavra é toda sua, fique à vontade. Eu quero começar dando uma boa tarde a cada uma e a cada um, agradecer a recepção e as palavras que foram proferidas pela Paula. Agradeço também ao Rodrigo, com quem eu me comuniquei durante todo esse tempo para organizar essa live, e também com o Guilherme e a todos vocês. Bom, ali vocês podem ver o título da palestra, 5 revoluções, e que terminarão com a discussão das 2 perguntas que estava no card. Ali está o logo da Rede Amazônica de Ensino de Ciências e Matemática. Eu vou pedir 30 segundos para dizer o que é a REAMEC, porque é importante. Há mais de 7 anos, um pool de cerca de 30 universidades e institutos federais fundaram uma rede para formar doutores em ensino de ciências e matemáticas para a região amazônica. Eu, particularmente, já formei 6 doutores para a região amazônica e está se cumprindo já muito próximo. O outro logo é da Unifesp, Universidade Federal do Sul e do Sudeste do Pará, no campus de no campus de Marabá, onde eu sou professor visitante. Antes da pandemia, eu ficava 1 mês em Marabá, uma semana a cada mês em Marabá. Agora, desde março, do ano passado, eu não tenho mais ido a Marabá. Mas tenho lá orientandos de mestrado, da REMEC tem doutorado, e inclusive orientandos de pós-doutorado. Então, é isso. Eu não posso começar esse seminário sem fazer uma lutuosa homenagem ao meu querido amigo, professor Licurgo, da Universidade Federal do Pará, que morreu, que soubemos de sua morte na manhã dessa segunda-feira. O Licurgo foi quem apresentou a 8ª edição do meu livro Alfabetização Científica, Desafios para a Educação, onde ele, entre outras coisas, diz, está lá literalmente no texto, que foi quando, nos anos 2000, ele queria deixar de ser um geofísico para dedicar-se à educação nas ciências. Foi a alfabetização científica que catalisou muito dessa transformação. Eu, no meu blog, que publico a cada sexta-feira, hoje farei uma sentida homenagem ao Licurgo. Agora eu apenas antecipo que o Licurgo existe quando nós narrarmos a sua história. E nós estamos contando a sua história, por isso ele está entre nós. Bom, pode passar, por gentileza, Rodrigo, a primeira lâmina.
Vocês provavelmente se surpreendam que, à guisa de um prelúdio, numa discussão sobre história da ciência, eu traga uma pauta musical. E essa pauta musical, não sei se conseguem ver, é de 1225, portanto, do século XIII. E o seu autor dessa canção não é nada mais, nada menos que Francisco de Assis, um santo da Igreja Católica Romana. E essa pauta diz Laudato si, ó meu Senhor, e Laudato si, ó meu Senhor. Ou seja, louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor. Isso não é nem latim, nem italiano. O italiano não existia na época. Isso é em úbrio, a língua que se falava na Umbria no século XIII, ao norte da hoje Itália. Pode passar o seguinte. No dia 18 de julho, sem que muitos de nós sequer percebêssemos, houve como um terremoto na dita casa comum. Pode passar? Esse terremoto se chama Laudato Si. E o que é Laudato Si? Pode passar? É a carta encíclica do Papa Francisco acerca do cuidado do planeta Terra, a nossa casa comum. Aqui eu preciso obrigatoriamente fazer uma nota de rodapé. Eu sei que eu estou falando numa universidade pública, portanto laica. Eu citando o Papa ou falando de Francisco de Assis, eu absolutamente não estou fazendo proselitismo religioso, ao contrário, eu não pertenço à religião, à Igreja do Papa, mas eu estou trazendo ele aqui por ser um autor de uma encíclica que provavelmente, acerca do meio ambiente, nós não temos um texto melhor. E não é por ser um texto da autoria do Papa, mas é um texto, claro, que ele deve ter se assessorado com muita gente. E, por exemplo, só para dar-lhes um exemplo, quando os meus alunos mestrandos da Amazônia, por exemplo, e mesmo de doutorado, eu digo que as teses e dissertações têm que ter um pouco do sabor da Laudato Si. Eu vou trazer apenas 3 brevíssimos depoimentos sobre Laudato Si, para que vocês enxerguem que documento eu estou falando, e mais ainda, por que eu estou trazendo ela como abertura dessa fala. Pode passar, Rodrigo. O primeiro momento é de Edgar Morin, que há poucos dias nós vimos com mais de 99 anos e meio, ele vai fazer 100 anos em junho, disse, então, que a Laudato Si é, talvez, o ato número 1 de um apelo para uma nova civilização. Vejam, é um ato número 1 para uma nova civilização. Quem dera possamos fazer essa nova civilização. Um segundo depoimento, pode passar, é do então secretário-geral da ONU, não é mais, o Ban Ki-moon. Ele diz, com a encíclica papal, as mudanças climáticas devem ser tidas como uma questão moral. E um terceiro e último depoimento, pode passar, é de uma brasileira, de Márcia Irota, diretora executiva da Fundação SOS Mata Atlântica. Ela diz, a encíclica papal vai direto ao ponto, ao criticar com detalhamento e de maneira contundente o nosso atual modelo insustentável de desenvolvimento. Com um texto claro, de fácil acesso, traz ainda uma contribuição sem precedentes à mobilização de toda a humanidade, não só dos católicos, nas questões ambientais, por um mundo socialmente justo e ambientalmente equilibrado. Pode passar? Por que eu trago esse prelúdio? Eu trago esse prelúdio e vou voltar a falar no pós-fácil, na encíclica, como um antídoto às políticas bolsonaristas que negam o cuidado da casa comum. Tivesse eu tempo, eu poderia contar-lhes muitas coisas, particularmente sobre a Amazônia, onde se vê a devastação que se faz nas reservas indígenas para levar minério. Às vezes eu via numa tarde em Marabá
2 trens com mais de 300 vagões levando minério do Pará para o Maranhão, para do Porto Itaqui ir principalmente para a China. E não era só minério de ferro, ali tem nióbio, tem minério de ouro, tem ouro, inclusive. Então, essa é uma relação. Aqueles de nós que recordamos aquela pornográfica reunião do Ministério de 22 de abril do ano passado, onde se recordar do ministro do Meio Ambiente que dizia que agora era hora de abrir as porteiras porque está todo mundo preocupado com o vírus e podemos atacar a Amazônia. Bom, eu vou fazer como catalisador dessa fala uma frase do David Hume que é muito importante. Se acreditamos que o fogo esquenta e a água refresca, é somente porque nos causa uma imensa angústia pensar diferente. Eu vou ser pretensioso. Eu tenho a pretensão que nessa live alguma coisa se pense diferente. Se pensarmos tudo igual quando começamos, não terá valido a pena, foi perda de tempo. Então, lembrem do David Hume, pensar diferente. Pode passar o seguinte? Claro que para falar teríamos que começar a falar da ciência. Eu vou fazer uma antecipação dizendo que muitas slides eu vou passar de uma maneira rápida, mas porque eu não previ o tempo de fala, mas porque eu quero deixar um pequeno roteiro para quem quiser aprofundar esses assuntos depois. Então, poderíamos perguntar primeiro o que é ciência afinal. Alan Chalmers, um britânico nascido em 1939, diz que fez um livro de mais de 300 páginas. Eu não vou gastar 3 linhas para trazer uma definição para a ciência. Por favor. A ciência pode ser considerada uma linguagem. Essa é a primeira coisa importante. A ciência é uma linguagem, como o português é uma linguagem, o espanhol, como Libras é uma linguagem, música é uma linguagem, a ciência é uma linguagem. E aqui já podemos nos aventurar a dizer que ser alfabetizado cientificamente é saber ler a linguagem que escreve a ciência. Segunda característica, ela é construída pelos homens e pelas mulheres. Ela não é uma religião que foi revelada por seres superiores aos humanos, não. Ela é uma construção dos homens e das mulheres e é uma construção continuada. Toda hora, cada um de nós está ajudando a construir a ciência. E essa construção humana, esse construto humano, tem uma finalidade, serve para explicar o nosso mundo natural. Aqui eu pediria um exercício de cada um de vocês que se envolvem com ciência, o quanto essa definição de ciência, uma linguagem que é um construto humano e tem uma serventia de explicar o mundo natural, responde às nossas exigências de saber com o que estamos trabalhando. Pode passar o seguinte. Eu botei um asterisco em mulheres e levei uma pergunta e a resposta eu botei na capa do livro que eu escrevi, A Ciência é Masculina? É, sim, senhora. Nesse livro eu examino o DNA grego, o DNA judaico e o DNA cristão e mostro de uma maneira muito profunda de quanto nós não somos machistas por acaso, nós somos feitos machistas. Então, vejam aí essa situação. Essa palestra, a ciência masculina, nós poderíamos ficar uma tarde inteira só conversando sobre isso, mas outra vez deveremos ter a oportunidade. Pode passar? Eu trago agora uma pergunta. Qual foi a última grande descoberta da ciência? Pode passar, por favor? 1963, o raio laser. E tem alguns dizendo,
Mas nós não descobrimos a vacina agora para todas as descobertas anteriores, são nada mais, nada menos do que aproveitamento de conhecimentos pré-existentes. Pode passar? Isso vale, por exemplo, para a internet, telefone, clonação, pendrive, vacinas e outras grandes descobertas que houve nesse século XX. O raio laser foi a última descoberta nova. Se fala, por exemplo, na eletricidade sem fio. E eu sempre, quando olho para os nossos computadores e notebooks, vejo essa quantidade de fios que tem aqui em roda. Lembro que uma vez nós tínhamos internet com fio, internet de escada, e o que significou internet sem fio? Imaginem o que significará um dia eletricidade sem fio. Pode passar? A grande pergunta é, por que dessa paralisia? Por que paramos lá em 1963? A resposta, pode passar, vai ser nos ajudada a dar por um epistemólogo que é o convidado especial dessa reunião de hoje, Thomas Kuhn. Thomas Kuhn, um estadunidense que nasceu em 1922 e morreu em 96, portanto conheceu bem o século XX, tem um livro, A Estrutura das Revoluções Científicas, que assuntos como nós estamos falando agora quase que seriam impossível sem fazer a citação de Kuhn. Por quê? Pode passar? Thomas Kuhn nos ensina que fazer ciência é como montar um quebra-cabeça. Todos nós que já montamos quebra-cabeça sabemos das facilidades ou dificuldades. E se sobrar peça ou faltar peça, nós dissemos que está errado. Para Kuhn, fazer ciência é como montar um quebra-cabeça, mas com uma diferença. Qual é a diferença? Pode faltar peças e pode sobrar peças. Essa é a grande característica. Se não faltar peças e não sobrar peças, nós estamos repetindo alguma coisa que alguém já fez. Eu já vi pessoas botarem em moldura quebra-cabeças de 1.000 peças ou 3.000 peças, bota em moldura, põe na sala. Eu sempre aconselho para essas pessoas, não chame o Thomas Kuhn para a sua sala. Ele vai olhar e vai dizer, excelente repetição, fez tudo como já tinha sido feito. Pode passar? A palavra que Kuhn mais usa no seu livro e nas suas teorias é a palavra paradigma. O que é paradigma? Paradigma é modelo. Por exemplo, na história dos quebra-cabeça, qual é o modelo? Onde é que está o modelo? Na tampa da caixa, usualmente. Nós olhamos na tampa da caixa, temos ali um paradigma, um modelo. Aqui tem um lago, aqui tem uma floresta, aqui tem uma casa, aqui tem fumaça, aqui tem estrelas. Então, um paradigma. Agora, Kuhn diz, esses paradigmas podem entrar em crise. Esse será o assunto fundamental quando nós queremos olhar as revoluções científicas agora. Pode passar o seguinte. Ali vocês têm um exemplo de um paradigma. Por exemplo, todos já certamente identificaram. Isso é o paradigma da primeira pessoa de um verbo como amar. Eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. Mesmo que vocês nunca tenham conjugado o verbo, vocês olhem esse paradigma e conjugam. Se eu disser procrastinar, vocês já estão dizendo, eu procrastino, tu procrastinas, ele procrastina, e assim por diante. Claro que se eu disser vender, eu vendo, tu, não serve o paradigma, porque esse paradigma é apenas para os verbos que terminam em AR. Então, vejam o uso do paradigma. Pode passar o seguinte, por favor? Os paradigmas podem entrar em crise e seguir as regras dos paradigmas causam paralisia. Pode passar? E, portanto, nós temos que ver quando houve essas mudanças paradigmáticas. Eu vou primeiro apresentar de uma maneira rápida
as 5 mudanças paradigmáticas. Veja no século XVI a Revolução Copernicana. Ela tem geocentrismo e heliocentrismo, ou seja, geocentrismo, a Terra no centro do universo, heliocentrismo, a Terra, o Sol no centro do universo. Geocentrismo era uma concepção aristotélica já do quarto século antes de Cristo. Então, ao século XVI, nós temos 2000 anos em que se acreditou piamente no geocentrismo. E agora, então, temos o heliocentrismo. No século XVIII, nós temos uma outra revolução muito significativa, que é a Revolução de Lavoisierana. Deixamos de acreditar no flogisto para acreditar que as substâncias não queimam por ter flogisto, não tem flogisto. As substâncias queimam quando elas se combinam com oxigênio. Então, nós temos, em vez de falar do flogisto, nós falamos da combustão. E a grande sacação dessa segunda revolução foi conectar, ligar essa combustão com a respiração. A respiração é uma reação de combustão. Isso é a grande síntese da Revolução Lavoisierana. No século XIX, nós temos uma revolução que foi bem mais complicada, a Revolução Darwiniana. Aí deixamos de acreditar no criacionismo, ou seja, deixamos de ter aquela leitura generalista do Gênesis, que diz que Deus criou o mundo em 6 dias, no primeiro dia fez aquilo, etc, etc. No 7º dia criou o homem à sua imagem e semelhança, etc. Então, no 6º criou o homem, no 7º descansou. Essa é uma leitura que provavelmente a maioria diz que estão ouvindo agora foi a primeira leitura que é apresentada. Hoje nós sabemos outras leituras, particularmente quando olhamos o fantástico trabalho de Darwin, deixamos de ser criacionistas para sermos evolucionistas. No século XX, nós temos uma outra revolução, que é a Revolução Freudiana. Temos o consciente e agora temos o inconsciente. Pode passar a seguinte. E no século XXI, eu estou propondo uma nova revolução, a revolução que ainda não tem nome, das disciplinas à indisciplina. Olhem, por favor, as diferenças das 3 primeiras revoluções comparada com as 2 seguintes. As 3 primeiras são setas simples e as 2 últimas são setas duplas, ou seja, não existe geocentrismo, não existe flogisto, não existe criacionismo para a ciência. Agora, Freud não disse que o consciente não existe mais, ele disse que, além do consciente, nós temos o inconsciente. E eu não estou eu, a rigor, gostaria de dizer que não existe disciplina. Só existe indisciplina, mas é melhor dizer que das disciplinas à indisciplina, isso eu vou falar bastante. Eu queria dizer, então, algumas coisas importantes. Esse quadro deve estar no imaginário de vocês a toda hora. A primeira coisa, esse quadro marca a disciplinarização. No século XVI, com a Revolução Copernicana, é o nascimento da física. No XVIII, o nascimento da química. A biologia tem fórum de ciência a partir do evolucionismo. A Revolução Freudiana, as ciências psicologia, psiquiatria, psicanálise, psicologia, tudo isso é a partir de Freud. Então, tem a disciplinarização. E ainda poderíamos olhar nesse quadro mais o seguinte: se nós recuássemos na chegada de Colombo à América, que é no 15, se nós fôssemos 1000 anos para trás, portanto, lá no ano 500 depois de Cristo, nós não íamos encontrar nenhuma diferença em relação ao século XVI, 1500.
Agora, se desse 16 nós avançássemos um pouquinho até a descoberta da América, as descobertas seriam fantásticas. Isso nos permite algumas perguntas que vão ser a base da discussão hoje. Pode passar? A primeira pergunta é: por que não houve revolução científica no Oriente? Se vocês me perguntassem o que eu tenho estudado mais ultimamente, é tentativas de resposta a essa pergunta. Vamos tentar respondê-la. Mas tem uma segunda pergunta muito significativa. Por que houve revoluções científicas no Ocidente? Então, por que não houve no Oriente e por que houve no Ocidente? As respostas a essas duas perguntas vão fazer que nós entendamos, pelo menos de uma maneira muito panorâmica, como se deu, como se dá e, muito provavelmente, como se dará o desenvolvimento da ciência. Mas tem uma terceira pergunta que: como é que nós olhamos quando alguém diz os selvagens terroristas ou são pessoas de cultura? Usualmente, nós somos as pessoas de cultura, eles são os selvagens terroristas. Essa coisa é muito complicada. Os selvagens terroristas podem estar aqui. Nós temos, por exemplo, um país governado por um selvagem genocida, e ele é do Ocidente. Temos pessoas de cultura, muitas delas no Oriente, quer dizer, não podemos fazer essa linear generalização. Pode passar? Eu preciso, para ajudar-me a responder aquelas duas perguntas-chave, fazer duas miradas no nosso século XX. Eu acredito que, com poucas exceções, a maioria das pessoas que estão junto conosco nessa fala agora, a maioria delas é nascida no século XX. Então, nós temos que olhar isso que eu estou chamando nosso século XX. É um pouco pretensioso dizer, mas é o nosso século XX. E eu não vou só traçar luas para ele. Eu vou olhar dois momentos: a virada do 19 para o 20, mais precisamente de 1895 a 1905, e a virada do 20 para o 21, que muitos de nós se lembram, outros eram crianças pequenas, mas quase todos já eram pessoas que habitavam o planeta Terra. Então, vamos olhar primeiro a virada do 19 para o 20, por favor. Eu pensei rapidamente alguns eventos nesses 5 anos. Bom, a descoberta de William Röntgen, em 1895, dos raios-x, provavelmente foi o feito mais importante dessa virada do século. Pela primeira vez, o homem estava conseguindo olhar dentro do corpo humano sem precisar cortar. A história de Röntgen é fantástica. Em 1896, Becquerel descobre a radioatividade artificial. Em 1897, J.J. Thomson, traz informações importantes sobre o elétron e como ele funciona. Em 1898, Pierre e Maria Curie descobriram o rádio e o polônio, e por causa disso, em 1903, o casal Curie mais Becquerel ganharam o primeiro Nobel de Física, e foi a primeira vez que uma mulher ganhou o Nobel, e a primeira vez que uma mulher, ainda em 1911, vai ganhar o Nobel de Química sozinha. A constante de Planck foi uma coisa importante ainda na virada do século. Pode passar o seguinte: mais 5 anos dessa virada, eu botei manguinhos até para lembrar agora tanto da vacina. Também lembrei que aí se faz a primeira transmissão de rádio sem fios, e segundo alguns, essa primeira transmissão foi feita com um brasileiro, mais precisamente um gaúcho, porto-alegrense, o padre Landel de Moura, que antes de Marconi fez as transmissões.
Depois botei Freud em 1901 com a publicação do Livro dos Sonhos, é uma coisa significativa. Egas Muniz, que é o Nobel de Medicina de 49, que se tiver um Nobel que a Fundação Nobel gostaria de retirar, era esse dado a Egas Muniz, que ganhou porque falava numa cirurgia para criar a doença dos homossexuais, então ganhou o Nobel por isso, vejam que escândalo. Depois nós temos Santos Dumont com a aviação, mesmo que outros dizem que foi os irmãos Wright. Olinto de Preto, um italiano, fez a equação antes de Einstein, e Einstein encerra a minha visão desses 10 anos. Então, desses 10 anos, podemos dizer o seguinte, pode passar. Eu vou trazer como testemunha desses 10 anos Marcelin Pierre e Eugène Berthelot. Berthelot viveu na virada do 19 para o 20, grande especialista em química orgânica, termoquímica, foi senador da República, foi presidente da Academia de Ciências. Ele, com um certo exagero, diz que, pode passar, a ciência possui doravante a única força moral que pode fundamentar a dignidade da personalidade humana e constituir as sociedades futuras. A ciência domina tudo, só ela presta serviços definitivos. O triunfo universal da ciência chegará a garantir para o homem o máximo de felicidade e moralidade. Na verdade, tudo tem origem no conhecimento da verdade e dos métodos científicos pelos quais ele é adquirido e propagado. A política, a arte, a vida moral dos homens, assim como a sua indústria e a vida prática. Vocês concordam que não podia ter maior ufanismo. Vamos sintetizar a virada do século XIX para o XX numa palavra. Pode passar? Certeza. Ante as maravilhas da ciência, a certeza. O Bureau de Descobertas da França chegou a anunciar que não se apresentasse mais nenhuma descoberta nova, porque tudo já estava descoberto. Parecia que tudo estava pronto e a ciência marcada por certeza. Agora vamos ver a outra virada. Pode passar? A virada do 19 para o 20, agora a virada do 19 para o 21. Nós vamos dar um adeus às nossas certezas. Provavelmente a maioria de vocês se recorda dessa virada. A palavra-chave, eu acho, da virada era o bug do milênio. Como é que os computadores iam se comportar no dia seguinte, quando a hora no dia anterior, o dia anterior é 31/12/00, agora seria 31/01/00. Esse seria 31 de janeiro de 1900 ou 31 de janeiro de 2000. Essa é a grande interrogação, o bug do milênio. Podíamos falar bastante disso, mas vamos trazer alguém que vai falar dessa virada de século. Pode passar? Ilia Prigogine, que nasceu em 1917 na Rússia. Gostaria de lembrar-lhes que 1917 é o ano da Revolução Russa, onde se termina com o czar e se estabelece uma república. E ele veio cedo para a Bélgica, viveu na Bélgica, era professor na Universidade Livre de Bruxelas até a sua morte em 2003. Vejam que morreu com 86 anos e ainda era professor em Bruxelas e era professor no Texas, numa universidade. Ele ganhou o Nobel de Química em 1977 pelos equilíbrios não equilíbrios termodinâmicos e estrutura das energias dissipativas. Ele tem uma frase que marca muito bem a nossa virada. Pode passar? Só tenho uma certeza, as minhas incertezas. Vejam completamente diferente do que diz Berthelot, onde a ciência pode tudo. Aqui não, nós temos incerteza. Então, a virada do 20 para o 21 pode ser marcada. Pode passar.
pela incerteza. E o nosso badalado século XX, pode passar, tem essa marca: certeza e incerteza. O que nós vamos fazer com isso? Essa é a grande pergunta. Bom, mas esse século XX ainda teve duas situações muito trágicas. Pode passar? Um foi a Primeira Guerra Mundial, eu não vou entrar em detalhes aqui, de 14 a 18, onde morreram mais de 9 milhões de pessoas, em geral combatentes, e 20 milhões de feridos. Já a Segunda Guerra, de 39 a 45, olhe o número: 85 milhões de mortos. Destes, 2/3 eram civis, ou seja, não foram para o palco da guerra, 2 em cada 3 morreram também. Pode passar? Vocês vão me contestar que o século XX teve muitas coisas. Eu vou ser rápido. 1903, o avião, depois o radar, o motor a jato, a linha de produção, 1913, provavelmente todos estão vendo agora o filme Tempos Modernos, a relatividade geral, a deriva continental, uma grande novidade, a televisão em 24, a teoria do Big Bang, que tirou o criacionismo, a penicilina em 28, que foi usada a rodo na Segunda Guerra Mundial, a energia nuclear em 42, Alan Turing em 1943, os computadores. Alan Turing, valeria a gente falar um bom tempo sobre ele. O transistor em 47. Olhem o que minimizou, por exemplo, os aparelhos de rádio, antes com válvula, agora com transistor. Isso foi especialmente feito para as naves espaciais. As válvulas ocupavam muito espaço, transistor não. A pílula anticoncepcional, que provavelmente cada um de nós reconhecerá como talvez um dos feitos mais importantes desse século XX. Os pais, principalmente as mulheres, com o direito de decidir se engravidassem ou não. É verdade que ainda em 1968 o Papa Paulo VI publicou uma Manevite dizendo que aos casais católicos só são permitidos os métodos naturais de contracepção, a fibra óptica, a estrutura do DNA, a exploração espacial, 1957, o Sputnik, depois Yuri Gagarin, depois Neil Armstrong chegando na Lua, em 1953 o raio laser, a internet em 1960. Os jovens hoje têm dificuldade de pensar como é que nós vivíamos antes da internet. Nós temos, às vezes, dificuldade para dizer para eles. Transplante de coração, provavelmente estão lembrando do Christian Bernard, na África do Sul. A clonagem, estão lembrando da ovelhinha Dolly. Quer dizer, então, esse é o século XX. Então, nós já vimos que o século XX começou com certezas, termina com incertezas, apesar de todas essas gerações. Podemos ir adiante? Mais um. Eu agora vou fazer uma leitura hiper rápida de cada uma dessas revoluções, mais na tentativa de mostrar para vocês um roteiro onde isso pode ser estudado. Por favor, eu não vou dar uma aula sobre a Revolução Copernicana. Eu vou mostrar tópicos de cada um, vou me deter por razões particulares um pouquinho mais na última revolução, que provavelmente é novidade para a maioria. Pode passar, então. Aqui, os nomes mais importantes: Copérnico, Giordano Bruno, Tycho Brahe e Johann
Johann Kepler, sobre cada um desses eu falaria uma tarde. Galileu Galilei, Francis Bacon, René Descartes, quer dizer, isso são os nomes que vão levar 200 anos para fazer a revolução. Pode passar a seguinte. Bom, aqui a visão aristotélica, a Terra no centro do universo, também poderíamos ter coisas muito interessantes. Pode passar a seguinte. Aqui a visão heliocêntrica, o Sol, o centro do universo, pode passar. E aí nós temos, entra em cena a figura muito importante de Newton, e Newton diz que se conseguiu enxergar tão longe é porque ele se apoiou nos ombros de outros gigantes. Bom, isso pode passar. Isso ali não sei o que foi esse passarinho voando. Pode passar. Essa frase de Newton aí, pode mais uma. Se consegui enxergar tão longe é porque me apoiei nos ombros de outros gigantes. Quando Newton morreu, ele era uma celebridade na Inglaterra e se lançou um concurso para ver qual o epitáfio que ia no seu túmulo. Ele está enterrado na abadia de Westminster, perto do Rutherford, perto do Darwin, e no epitáfio dele diz o seguinte, ganhou o poeta Alexandre Pope. Pode passar? A natureza e suas leis jazem ocultas na noite. E Deus disse que Newton exista, e tudo se fez luz. Newton deixou um livro importante, O Princípio é Matemática, a mesma coisa foi feita por Copérnico, a mesma coisa foi feita por Galileu Galileu. Sempre um livro para formar Pode passar o seguinte? Agora uma pequena notícia sobre a Revolução Lavoisierana. Só notícia por hora e roteiro para o que tem que estudar depois. Pode passar? Bom, tem um filme, A Guerra do Fogo, que é espetacular para ser passado, para falar, quando se fala na Revolução Lavoisierana. Pode passar o seguinte? Aqui nós teríamos que nos deter no iluminismo, na enciclopédia, particularmente na Revolução Francesa e no trabalho de Lavoisier, que é do flogisto para a combustão. Pode passar o seguinte? A terceira revolução, que eu já disse que é a mais problemática, o criacionismo para o evolucionismo. Pode passar? Robert Malthus, e lembrar que Malthus foi um clérigo da Igreja Anglicana que em 1798 falou sobre a necessidade do controle da natalidade, Wheeler com a teoria da força vital, Lyell, que escreveu um livro sobre o princípio de geologia, muito importante, que provavelmente Darwin levou na sua viagem no Beagle, pode passar. E aí, então, o nome mais importante de tudo é Charles Darwin, e a sua viagem de quase 5 anos, que começou em dezembro de 1831, vai até 36, a passagem de Darwin por Galápagos, e também o Alfred Russel Wallace, que fez uma teoria exatamente igual à do Darwin. O Darwin chegou a dizer, é como se ele tivesse visto os capítulos da minha obra. Bom, A Origem das Espécies é o livro, talvez, de todos os livros da história da humanidade, é o livro mais revolucionário, vou dizer assim, e a primeira edição foi esgotada no primeiro dia. Pode passar? Bom, aí eu gostaria de apresentar um pouco dessa viagem, mas vocês estão vendo, ele saiu lá da Inglaterra, em dezembro. Em fevereiro, ele fez a sua primeira parada em Salvador. Salvador era época de carnaval, e ele se escandalizou de como as pessoas eram maltratadas no Pelourinho. Lembro que ele passou em 31, o Brasil teve escravidão até 1888, então ele viu isso. Bom, depois ele fica um bom tempo
na Patagônia, mais principalmente na discussão Malvinas, que os ingleses chamam de Falklands e querem para eles. Depois tem ali, na linha do Equador, Galápagos, e aí ele passa ao sul da Austrália, da Nova Zelândia, e depois passa na África e volta ao Brasil de novo e volta. Bom, essa viagem a gente tem assunto para discutir muito tempo e vale a pena, tem boa literatura. Como eu disse, não estou tendo a pretensão de falar sobre a viagem, apenas dizer o que se estuda quando se olha essa revolução. Pode passar o seguinte. Aqui está a folha rosto da primeira edição, da Origem das Espécies. Pode passar. Aqui uma bela charge para mostrar um pouco o evolucionismo. Eu gosto muito dessa figura. Quer dizer, éramos quadrúpedes, ficamos bípedes e terminamos, não sei como, ali no computador, mas hoje não existimos sem estar ali na frente do computador. Pode passar. A Revolução Freudiana também, apenas algumas citações, pode passar. Ele não tira o inconsciente, mas associa a palavra-chave ao inconsciente. Quer dizer, ora nós somos consciente, ora inconsciente. Pode passar. Bom, aí estão as fontes onde Freud começou, com Charcot em Paris, depois estudou com Breuer. Pode passar. O Livro dos Sonhos, em 1900, a cura pela palavra na psicanálise. Pode passar. A associação à libido, a pulsão de vida, que é o Eros, a pulsão de morte, que é o Thanatos, e os impulsos sexuais a partir da infância, e Freud, por isso, literalmente atiraram ovos nele numa palestra quando ele falou na sexualidade infantil. Pode passar. Agora eu queria dedicar uns minutos privilegiados para essa revolução das disciplinas à indisciplina. Pode passar. Nós já vimos a origem da disciplinarização, poderíamos fazer uma longa discussão do especialista versus o generalista. Eu acho que ninguém de nós tem dificuldade de entender e de afirmar que a ciência cresce pelo trabalho do especialista. Agora, nós que trabalhamos para a formação de professores da ciência da natureza, não estamos envolvidos em formar especialistas. Nós queremos formar generalistas. E, para isso, talvez a primeira coisa, nós temos que transgredir fronteiras. Guardem esse prefixo trans, pode passar. Transgredir fronteiras está associado à transdisciplinaridade. Porém, me parece muito pouco nós ficarmos na transdisciplinaridade. Vamos um pouco adiante e ver o que é indisciplinaridade. Eu vou propor 3 interpretações para esse prefixo in. Vamos ver a primeira. In, no sentido de incluir a própria disciplina, meter-se dentro das outras disciplinas. Eu, como químico, me meter dentro da química, da física, da matemática, da geografia, enquanto químico me meter dentro da história, ou até dentro da filosofia. Quer dizer, o in no sentido de entrar dentro. Esse é o primeiro sentido do in. Ingerir. Quem ingere, entra. Intrometer-se no grupo, eu me intrometo no grupo. Então, essa é a primeira. O segundo sentido do in, pode passar, é trazer
as outras disciplinas para dentro da nossa. Quer dizer, é o sentido contrário do anterior. Agora eu trago a física, a história, a geografia, a filosofia para o meu campo de estudos. Quer dizer, eu não me basto com estudar uma disciplina. Até porque, e agora vem a coisa mais radical que eu vou dizer, não existe nenhum fenômeno que é só física, ou é só química, ou é só biologia. Nós sempre temos, no nosso cotidiano, uma associação. Por isso que a gente está propondo essa das disciplinas à indisciplina. Mas tem um terceiro pode passar, que é o mais radical de todo, é o negar a disciplina. Negar, por exemplo, o verbo tolerar. Agora, quando eu digo intolerar, eu não estou tolerando mais. Verter, quando eu digo inverter, eu não estou mais vertendo, eu estou tirando. Então, é negar a disciplina. E aí eu preciso trazer para vocês alguma coisa de muito significativo. O que é disciplina do ponto de vista etimológico? Do ponto de vista etimológico, disciplina é o látego, o chicote que se usa para se disciplinar, principalmente nas ordens religiosas. Agora, provavelmente não mais, mas ainda não muito tempo, pelo menos até o Concílio Vaticano II, em 62, 65, 1962, 65. Irmão, já fizesse a tua disciplina hoje, 5 chicotadas do lado direito, 5 chicotadas do lado esquerdo, ou usavam coisas para machucar, chicote, ser disciplinado. Era aquela coisa que em cada sala de aula tinha aquela frase, Deus me vê. Eu ainda ontem comentava com a Soraya que agora a versão pós-moderna desse Deus me vê é sorria, você está sendo filmado. É isso aí. É uma mentira. Aliás, também era uma mentira que Deus me vê. Deus vai se preocupar cada vez que um entra no banheiro e pode pecar contra o sexto mandamento. Deus, eu acho que não dá conta. Bom, vou mudar de assunto. Mas sorria, você está sendo filmado, é uma mentira. Na verdade, a melhor redação para essa frase não é nem botar Deus me ver, seria te cuida, tia, nós estamos te olhando. É isso que quer dizer essa frase. Então, a negação dessa disciplinaridade, a possibilidade de nós nos rebelarmos contra isso. Isso é uma coisa muito, muito significativa. E agora eu gostaria... Rodrigo, tu podias me voltar para aquela Pode falar, professor. Lá onde estão as duas perguntas fundamentais. Dá uma boa recuada, por favor, desculpe. Não, sem problema. Show. Então, por que não houve revolução científica no Oriente? Aliás, alguém vai dizer, é mesmo, não houve. Ele falou nas 5 revoluções, em nenhum momento citou um nome do Oriente, só do Ocidente europeu, só brancos, todos os nomes que eu citei. Aliás, também não citei nome de mulher nenhuma, citei lateralmente a Maria Curie, e ainda dizendo que ela e o marido ganharam o Nobel. Por que não houve revolução científica no Oriente? Pena que nós não estejamos tete a tete para podermos... Alguém dizer, eu quando vi essa pergunta, eu acho que por quê? E por que houve no Ocidente? Eu vou simplificar a resposta e provavelmente vocês, se discutirem isso, vocês vão ampliar essa coisa. Eu vou dizer de uma maneira quase ingênua,
Não houve revolução científica no Oriente porque eles não precisaram. Como não precisaram? O que fez a revolução científica para nós? O que ela trouxe? Dizer como é que a Terra se move e o Sol não se move. Ou dizer que não existe flogisto, existe reação de combustão. Ou dizer que a leitura do Gênesis da criação do mundo, que diz que isso aconteceu há 4.000 anos atrás, nós sabemos que tem gente que trabalha com fósseis e chega a fósseis de 400.000 anos atrás. Então, essa revolução evolucionista, criacionista não nos serve. E podíamos falar na revolução freudiana. Então, não houve revolução científica porque o budismo, o shintoísmo e outras filosofias, não estou dizendo religiões, o budismo não é uma religião, é uma filosofia, os conhecimentos que no mundo oriental se tinha do universo bastava, eles não precisavam dessa explicação. Eu sei que vocês vão dizer que coisa simplificada, que não tem melhores argumentos. O melhor argumento não houve porque não precisaram. Agora vem uma pergunta mais difícil. Por que houve revolução científica no Ocidente? Eu marquei cada uma das revoluções, não estudei a fundo nessa tarde, mas eu marquei cada uma. Por exemplo, Copérnico. Copérnico escreveu um livro que, quando Reticus trouxe o livro impresso da Alemanha, no mesmo dia que o Copérnico recebeu o livro, que teve 32 anos os originais em suas mãos e ele não publicava, ele publicou. Quando o livro chegou pronto, ele teve um AVC e morreu, na mesma hora. Então, tinha alguma coisa naquele livro. É claro que ele já havia prevenido. Ele sabia que no livro na Bíblia fala, no livro de Josué, Moisés e Arão rezaram e o sol e a terra pararam para que os filhos de Israel pudessem pelejar contra os seus inimigos. Então, se diz que o sol e a lua pararam, o sol e a lua andam. Se o escritor sagrado aquela vez tivesse dito Moisés e Arão rezaram e a terra e a lua pararam, não teria, talvez, Jordano Bruno indo para a fogueira. Então, vejam, depois, Galileu Galilei tem um diálogo entre os dois sistemas de mundo. Depois, eu podia dizer que Newton publicou Princípio e a Filosofia Matemática. Depois, Darwin, antes disso, tem o livro de Lavoisier, Traité élémentaire de la chimie. Depois disso, tem o livro de Darwin, A Origem das Espécies, dos quais eu já mencionei, Freud, o livro de sonho. Então, olhem que toda a ciência do mundo ocidental está marcada com livros que dão-lhe balizamento. E agora eu queria lembrar-lhes da importância nesse Ocidente das 3 religiões abraâmicas. Quais são as 3 religiões abraâmicas? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. 2 marcas comuns que têm essas 3 religiões abraâmicas. Bom, podia falar em 3. A primeira, todas elas têm Abraão como o profeta fundador. Mas veja o seguinte, todas elas são religiões do livro, todas elas têm livro sagrado. A Torá judaica para os judeus, a Bíblia para os cristãos e o Alcorão para os islâmicos. Então, o que esses livros sagrados garantem? Esses livros sagrados garantem atenção à palavra que eu vou dizer agora, a ortodoxia. Eles garantem que nós sabemos onde é que está a verdade e não permitimos, nesses livros sagrados,
outras leituras que não sejam o livro sagrado. Eu podia contar que uma vez eu falei numa aula sobre Jonas, e aí eu contei a história que Jonas tinha que pregar em Nínive, não foi para Táxis, atiraram ele no mar depois. Aí eu disse, uma baleia engoliu Jonas. Aí um aluno protestou, professor, não foi uma baleia, foi um peixe muito grande, porque a baleia tem uma garganta que o Jonas não passaria. Quer dizer, uma coisa escrita há 3.000 anos, traduzida 417 vezes, ainda vai se... Bom, vá lá. Então, todas essas 3 religiões têm livros que garantem a verdade. Agora, tem uma segunda característica dessas 3, todas elas são religiões monoteístas, só um Deus. Rigorosamente monoteísta mesmo é o islamismo, porque o judaísmo, Jeová é o único Deus verdadeiro, não adorará os outros, quer dizer, então tem outros, só que um é verdadeiro. Bom, o cristianismo nem é muito fácil mostrar quanto no dogma da Trindade. Mas veja então o seguinte, essas 3 religiões marcaram o mundo ocidental, marcaram a maneira de pensar, formataram uma maneira de pensar. Alguns estão protestando que eu estou colocando o Alcorão numa produção do mundo ocidental. Resposta, sim. Onde é que Maomé escreveu o Alcorão? Escreveu, o arcanjo Gabriel ditou para ele na região de Meca, bem perto da Europa, tanto que no Alcorão tem Jesus Cristo, tem Nossa Senhora, tem a criação do mundo tem Adão e Eva, quer dizer, é muito marcado. Então, agora, eu posso dizer, sem dificuldade, que a ciência ocidental é marcada por esses 3 livros sagrados. E esses 3 livros sagrados exigem que se diga não é assim, diga é assim, não se diz seja provável que seja assim. E se vocês olharem, mesmo que eu diga aqui que ciência não tem a verdade, mas tem as verdades, essas verdades são fundamentalmente marcadas assim. Quer dizer, nós temos uma certa ortodoxia na religião, na ciência. Não é por nada. O que se faz nos congressos? Se leva uma teoria nova, uma coisa nova, e se diz se isso pode ser aceito ou não. Quer dizer, na verdade, se vocês quiserem pensar, lá por trás tem uma certa ortodoxia, uma certa garantia da verdade. Rodrigo, eu tenho que te pedir mais uma vez, tu passa um pouco para frente agora. Claro, professor. Volta. Pode ser demais. Não, mais uma. Só um pouquinho mais um pouquinho. Mais um. A seguinte. Tá. A grande discussão que podia se fazer agora, e eu vou fazer para encerrar, o quanto a virada do 19 para o 20 está marcada por certeza, e a marcada do 20 para o 21 está por incerteza. A minha grande pergunta é, hoje, e cada um pensa um pouco nas suas aulas, nas nossas aulas, nós falamos mais em certezas ou mais em incertezas? Eu digo, é provável que no átomo tenha um núcleo central com carga positiva e em roda tem elétrons com carga negativa? Eu digo, é provável, ou eu digo, no átomo tem isso, tem um núcleo. Eu digo, é provável que
Cabral descobriu o Brasil, ou eu digo, Cabral descobriu o Brasil no dia 21 de abril de 1500. O que eu digo? Eu digo que é muito provável que os vikings tenham estado na América antes de Cristóvão Colombo, ou eu digo, eles estiveram na América antes de Cristóvão Colombo. A pergunta é de quanto eu uso a certeza ou de quanto eu uso as incertezas. Lamentavelmente, nós vamos constatar que as certezas são mais ou menos o nosso cenário, a nossa maneira onde nós andamos. Então é interessante, esses dias eu estava dando uma aula e falando sobre isso. Na aula seguinte se fez a retomada, aí uma pessoa disse assim, eu tenho certeza que eu tenho que me acostumar a trabalhar com a incerteza conforme foi mostrado na aula passada. Quer dizer, ela tem certeza que tem que trabalhar com a incerteza. Então, vejam o paradoxo. Se alguém me vem um problema de mestrado ou de doutorado, um problema de escrever uma matéria, o professor disse, eu tenho certeza. O que eu digo? Disto nós não vamos mais falar. Se tem certeza, não, já está resolvido. Nós temos que aprender a trabalhar com incerteza. Essa é a proposta. Bom, último comentário, último pedido que eu faço ao Rodrigo, e é o último mesmo, agora lá para o fim, por favor, com a velocidade que puderes ir. Tá, para mesmo, né? Depois da incerteza, depois daquele que eu falei na incerteza, pode passar rápido. Eu tentei arrumar muito esses slides hoje, mas não consegui. Bom, para aí mesmo. Então, esse livro eu tenho tratado um pouco dessas coisas que eu falei um pouco aos detalhes para vocês. Pode passar? Aqui tem os outros livros, tem o Alfabetização Científica, que talvez muitos de vocês conhecem, já está na 8ª edição, e a minha satisfação desse livro principal é que os direitos autorais de todas as edições, a primeira foi em 2000, de todas as reimpressões, é do Departamento de Educação do MST. Pode passar o seguinte. Também a Paula falou no Ciência através dos Tempos, tem alguns que têm da edição antiga, essa edição de cima é mais nova, desde 94, esse livro. Pode passar. Educação com Consciência, esse livro eu escrevi na Espanha, quando eu fiz pós-doutorado. Tem um capítulo sobre bruxarias, que vale a pena, tem um capítulo sobre Inquisição e outras coisas mais. Pode passar. Isso aqui é a minha tese de doutorado, para quem é útil no ensino. Eu vou dizer bem baixinho para não escandalizá-los. Eu mostro nessa tese que a maioria das coisas que se ensinam não serve para nada, o que é doloroso. E tem outras propostas para ensinar outras coisas. Seguinte, educação, a ciência masculina, eu já falei, e o último, esse aí. Tem 2 livros, pode passar, que os 2 estão esgotados, mas se vocês encontrarem num sebo, esse 7 escritos sobre educação e ciência, eu particularmente acho muito, muito bom, mas não saiu da primeira edição. Memórias de um Professor, quando eu fiz 50 anos de professor, eu escrevi esse livro, mas também não será está esgotado, só em sebo. Pode passar? Queria contar-lhes que no dia 12 de março, sábado, no outro sábado, foi uma cerimônia muito bonita, onde pesquisadores e pesquisadoras da Unipampa, no campus de Uruguaiana, durante todo 2020, se dedicaram e estudaram a minha obra e produziram um livro de mais de 320 páginas, onde cada um tem 19 capítulos,
e esse livro recebe o simpático nome de Festschrift, escrita festiva. É um nome em alemão, mas é usado em toda a academia. O livro não é de minha autoria, é sobre a minha autoria. Então, esse livro vai ser editado pela editora Unijuí, vocês serão avisados, mas eu, quando recebi isso, foi um dos últimos, 30 de dezembro eu recebi a notícia, eu disse para o pessoal que eu achava que eles tinham entrado em um bonde errado, que não era tudo que tinha, mas eu levei um mês para me convencer que vale a pena publicar o livro. Pode passar? Aqui está o meu endereço, a Paula também já falou, www.professorchassot.pro.br. Eu tenho um blog que já tem 15 anos para fazer a alfabetização científica, é publicado todas as sextas de tarde. Ali tem um endereço o meu correio eletrônico é importante, achassua@gmail.com. Tem um canal no YouTube e um canal no Facebook. Pode passar. Eu vou encerrar com uma última pergunta. Nem tudo que eu defendo consegui falar nessa palestra, mas tem algumas coisas que eu queria pontuar antes de fazer a pergunta final. Primeiro, a exigência de sermos curiosos, ser curioso, ser curiosa. Eu me lembro que uma das coisas que eu muito aprendi quando eu era pequeno é não seja curioso. Eu agora digo para qualquer aluno, principalmente para os meus orientandos, a frase que eles ouvem muito, seja curioso. E hoje é fácil ser curioso. Tem o professor Google, o médico Google, o arquiteto Google, o advogado Google, o pastor Google, o padre Google. É perguntar para o Google. Segunda coisa, assumir posturas indisciplinares. Isso é um esforço muito grande. Isso é o mais difícil que eu estou sugerindo para vocês. Deixar de pensar na sua disciplina e pensar no mundo mais amplo. Outra, ter a paz como propósito. E aí, um país que esses dias o presidente festejava que agora, em vez de comprar 4 armas, as pessoas têm direito de comprar 6 armas. Quer dizer, isso não é ter a paz como propósito. Eu falo na paz no sentido individual, no sentido coletivo, a paz que eu tenho com aqueles que estão comigo, a paz no sentido ambiental. E, por fim, cuidarmos cada vez mais da nossa casa comum. E se eu pudesse dar uma sugestão de aprender a cuidar da nossa casa comum, eu passaria como tema para casa dar pelo menos uma olhada na Laudato Si. É só botar Laudato Si, vocês vão ao site do Vaticano, que está lá em português, com filmes e outras coisas mais. Mas depois disso, pode passar agora. Passa, por favor. Eu quero saber de enquanto homens e mulheres que estamos envolvidos nesse encontro, nesse reencontro promovido pelo Prof. Ki para encerrar o ano letivo de 2020, nesses diálogos em tempos pandêmicos, que são tempos de esperança e de desesperança, quais são os nossos propósitos para colaborar na construção de um mundo melhor e mais justo. Era isso. Rodrigo, então você pode encaminhar as perguntas. Pessoal, quem tiver alguma pergunta para fazer ao professor Chassot, fique à vontade para participar, tá ok?
Professora, tem aqui até gente no chat, mas não seria legal a pessoa, de repente, abrir até a câmera e o microfone e falar? Eu não sei, eu acho que o professor Chassot gosta desse contato, né? Eu acho que vai ser mais proveitoso. A gente vai encaminhar isso, Cris, que a gente está, assim, claro que vamos tentar fazer o máximo do debate que o Chassot merece, né, e que eu acho que nós estamos aqui também para isso, né, aprender bastante, assim, acho que a profundidade da exposição merece um debate de bastante tempo, né. A ideia de fazer as perguntas pelo chat era para nos poupar um pouco de tempo, para tentar fazer o máximo de perguntas para o Chassot, mas claro que se alguém quiser falar alguma coisa, né, levantar a mão, se inscrever e, por favor, né, falem sim. E aí tentar ser também breve, porque nós já estamos, né, 2h30, e, enfim. Queria, assim, primeiro de tudo, né, agradecer muito, muito, muito a palestra do Chassot. Como eu falei agora, acho que a gente está com essa exposição, a gente fica muito questionado sobre uma porção de coisas, né, e acho que as perguntas que virão aí vão ser reflexo desses questionamentos, né. Eu, pessoalmente, tenho uma pergunta, mas eu gostaria de dar a palavra aqui, Wesley pergunta, por exemplo, no chat, né, professor, a reforma do ensino médio, a implantação da BNCC, favorece uma nova visão do ensino de ciências / química, né? Não sei se tem mais alguém que queira fazer alguma pergunta ao vivo para ele, abrir a câmera e fazer a pergunta, ou mesmo sem abrir a câmera, mas, enfim, abrir o microfone. Eu acho que a nova base curricular, ela tem as suas vantagens. Não foi discutida quanto o suficiente, mas tem as suas vantagens. Ocorre que tem uma coisa que, como nós estamos agora, é uma maneira muito desigual como essa base curricular está sendo aplicada. Eu acho que esses tempos pandêmicos têm feito que os ricos sejam cada vez mais ricos e que os pobres fiquem mais pobres. Particularmente na educação, quanto é abissal a diferença das oportunidades que têm os ricos, com equipamento, com locais para estudar, comparado com a grande maioria da população que não tem internet, que não tem possibilidade de fazer as tarefas. Quer dizer, então, eu acho que a discussão sobre a base curricular, eu liminarmente responderia a pergunta sim, mas tem coisas mais urgentes a discutir. O governo está cada vez mais dedicado a duas coisas contra a educação. A primeira são as escolas cívico-militares, que eu sempre digo deviam ter completo, o nome não é só cívico-militar, é cívico-teocráticas militares, porque a coisa religiosa é muito forte. E a segunda coisa, o governo está investindo muito na educação em casa. E essa educação em casa é outra farsa, porque nós sabemos que as crianças não vão à escola para aprender conteúdos, ou não deviam ir lá para aprender conteúdos, mas sim uma vida social. E isso a educação em casa não oferece. Mas acho que vamos ter muito a falar sobre isso. Tem a Jussara inscrita, que já tinha colocado a pergunta no chat. Jussara, você quer abrir o microfone para falar? Pode ser, pode ser. Professor Chassot, é um prazer ouvi-lo. A gente fica enebriado, né, com as suas falas, é sempre muito, muito bom. A minha pergunta é em relação ao que eu percebo em função da excessiva ocidentalização, é quase exclusiva,
ocidentalização no ensino das ciências, especialmente da química. Como é que o senhor considera essa excessiva ocidentalização e como isso acaba influenciando até em preconceitos em relação às questões orientais, à cultura oriental, à própria educação oriental, e acaba eclodindo até nos tempos pandêmicos, quando nós tivemos no Brasil, infelizmente, uma leva de falas infelizes contrárias às questões do Oriente, à própria China, à vacina que vem da China, e como essas coisas se correlacionam. Como é que o senhor percebe isso, professor? Bom, por primeiro, Jussara, eu quero agradecer a maneira querida que tu te expressasse em relação à minha fala. Isso me gratifica. Eu acho que aquela terceira pergunta que eu botei, eles são um grupo de terroristas e nós somos gente de cultura. Quer dizer, eu já botei agora, diferente do que eu botei lá, eu botei o pronome. Na primeira frase, o pronome é eles. Na outra, nós. Quer dizer, eu acho que isso que tu colocas acerca de continuarmos de costa para o Oriente é muito prejudicial. E aí tu vês como ela é marcada por preconceitos. Nós podemos dizer que hoje nós temos menos vacina disponibilizada para nós por causa de um ministro de Relações Exteriores que desfaz porque é na China. Quer dizer, então, aliás, isso não é um fenômeno que não seja recente. Se a gente perguntar por que o presidente, o Haddad, quando era candidato a presidente, qual é uma das razões muito fortes que o derrotou? Ele vai implantar o comunismo no Brasil. Quer dizer, então, olha a força que isso tem ainda hoje, que se nós pensarmos é uma grande besteira. Como é que alguém podia implantar o comunismo? Quer dizer, a mesma coisa. Nós não vamos comprar vacina da China e também não da Rússia, porque a Rússia é comunista, eles ainda são capazes de dizer que ainda comem criancinhas. Então, eu acho que essa pergunta que tu fazes, eu te faria uma outra pergunta correlata com essa. O que tu, enquanto educadora, sabes da educação na Coreia do Sul, por exemplo? O que tu sabes, como é que são, como é que as crianças do Japão estudam ciência? Tu conhece isso? Não, não conhece, eu não conheço. Olha o que nós sabemos da Índia. A Índia que tem uma população quase de bilhões de pessoas. Nós não sabemos dizer, eu não sei, não conheço, nunca vi, nunca estive numa escola na Índia. Agora nós estamos vendo quanto a Índia é poderosa na questão de medicamentos. Quer dizer, é fantástica a maneira como nós nos isolamos. Eu acho que um pouco essa resposta. Desculpe se eu não consegui ser mais completo, mas temos coisa a pensar aí. Muito obrigado, Jussara. Obrigada ao senhor. É uma reflexão que demora, né? E a gente precisa realmente pensar nisso. Muito obrigada, professor. Eu teria uma outra pergunta aqui. Eu levantei a mão, mas o Denis escreveu no chat. Eu vou passar a palavra para o Denis, então. Vamos dar prioridade aos nossos convidados aí que estão na sala. O Denis fala assim: muito obrigado pela palestra, professor. Eu penso que o ensino baseado em projetos, em disciplinas como o STEAM,
não sei se é assim que se pronuncia, é um passo para a desconstrução das disciplinas, de modo a criar uma visão mais integrada das diferentes áreas do conhecimento. Então, na verdade, o Denis aqui não está fazendo uma pergunta, mas um comentário. Bom, tem muita gente, professor, agradecendo, falando que é uma honra, né, ao ter escutado o senhor durante esse tempo. Enfim, já que não houve uma pergunta, depois para abrir para o senhor também para comentar essas colocações que estão aqui no chat, eu queria lhe perguntar da seguinte forma, eu não sei se eu entendi da maneira correta, professor, mas quando o senhor fala assim de uma ideia, né, da quinta revolução científica, como você saindo da disciplina para a indisciplina, né, e busca com isso também, né, fazer a discussão para responder aquelas duas outras perguntas norteadoras da sua apresentação, né, do porquê que houve revolução no Ocidente, revolução científica no Ocidente, e não houve revolução científica no Oriente, e quando, de certa maneira, você também dá uma resposta a isso em função das religiões, né, que se estabeleceram como as religiões hegemônicas do Ocidente, a minha interpretação é que parece que, em o senhor propondo essa quinta revolução como a ida da disciplina para a indisciplina, é como se como se o Ocidente estivesse indo em direção ao Oriente, né, na busca dessa cultura que de certa forma se esqueceu, né, que na verdade não é que se esqueceu, que foi apagada, né, que foi vitimada, que foi muito violentada, né. Mas o que me vem também à cabeça, e aí estaria a indagação, é a questão de como você liga isso, né, ao desenvolvimento do nosso modo de produção, quer dizer, um modo de produção capitalista, em que a disciplina ela é fundamental, né, no sentido de entender a disciplina como a organização técnica do trabalho, né, a divisão técnica do trabalho. E a minha pergunta quer dizer, a gente sabe que o capitalismo está numa crise econômica há muitos anos, né, uma crise econômica que leva a questões, problemas ambientais e, enfim, de ordem planetária, né, mas como é que você vê, nesse sentido, se é que eu interpretei corretamente o que o senhor falou, né, como é que você vê essa ida para a indisciplina, né, para uma, vamos dizer assim, uma assimilação da cultura oriental, né, se você, sem revolucionar esse modo de produção, né, mais ou menos isso. Bom, eu vou tentar. Primeiro eu vou me permitir dizer uma coisa que eu devia ter dito na palestra e eu não disse. Tem tudo a ver com a tua pergunta. Se eu perguntasse para as pessoas que estão nos assistindo quais foram os 2 lugares que elas, durante a sua história de humanos no planeta Terra, aprenderam, provavelmente a maioria responderia na escola e na universidade. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, aprendemos por primeiro as coisas na escola. Os pais nos ensinaram, mas os pais necessariamente não fizeram tanto essa educação formal. Então, agora vamos olhar a universidade e a escola. A escola é, talvez, a melhor contribuição da reforma protestante ao Ocidente. Se tu me perguntasses quando é que terminou a Idade Média e começou o tempo moderno, se precisasse uma data, eu não ia escolher a invenção da imprensa, eu não ia escolher a descoberta da América, a descoberta do Brasil, a queda de Constantinopla. Eu ia 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero afixou as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg. E
isso foi decretado para ele a separação da Igreja de Roma. Ele foi expulso da Igreja de Roma. E aí ele funda uma nova igreja, que até tem um nome, Igreja Luterana ou Igreja Protestante. E essa nova igreja, para essa nova igreja, Lutero traduz a Bíblia, que a Bíblia ainda era do século IV de São Jerônimo, a Vulgata, e Lutero traduz a Bíblia do Gênesis até o Apocalipse. Traduz ainda os cantos dos inários. E aí acontece a coisa sensacional. Lutero tem uma imensa decepção, que quando o pastor anunciava, olhem, vamos cantar agora o canto número 35, por exemplo, eles pegavam um inário e até usavam de perna para o ar, porque ninguém sabia ler. Ninguém sabia ler. Eram todos analfabetos. Então Lutero faz a coisa mais genial. Funda em cada igreja reformada uma escola. E mais um detalhe, uma escola pública. Então, agora, te dá conta que essa escola pública, ela surge da matriz da igreja. A igreja é dogmática, a escola que foi nos dada é dogmática. A universidade é do século XII, e a maioria das universidades criadas na Europa, na África e na América, já tinha universidades antes. No Brasil, a primeira é no século XI, a Universidade de Bolonha, e depois todas as outras, a grande maioria delas são universidades pontifícias, que inclusive davam cursos em latim ainda. Então veja que aprendemos a ser dogmáticos na universidade, aprendemos a ser dogmáticos na escola. Agora, como é que nós vamos lidar com tudo isso? É talvez uma boa reflexão para esses tempos pandêmicos. Bom, eu recebi um aviso aqui que já parece que tem compromisso. Eu acho, se vocês quiserem, eu teria muita coisa a comentar, mas também já estamos a quase 1h40. Professor, teria assim, não sei se o senhor está cansado, óbvio, né? Não sei se tem algumas outras perguntas aqui da Ana Paula, na verdade, só para a última pergunta. Aí eu faço a última pergunta, passaria a palavra para o senhor respondê-la e se quiser depois fazer algumas considerações finais e tal, e para a gente encerrar a gravação. E talvez a gente pudesse, se todos permitirem, puderem, né, abrir as câmeras para a gente fazer tirar uma foto, né, fazer um print dessa nossa tela, que é um momento histórico para nós, enfim. A pergunta da Ana Paula é o seguinte, professor, apesar de muito que temos das tecnologias educacionais terem provindo de grandes corporações capitalistas e neoliberais, o senhor acredita que o uso dessas tecnologias na educação pode ser positivo para o rompimento das disciplinas e até mesmo na promoção da alfabetização científica? Essa foi a pergunta da Ana Paula. Eu vou dizer para a Ana Paula o seguinte: usemos os excrementos do demônio para adubar as vinhas do Senhor. Quer dizer, seríamos ingênuos se não aproveitássemos essas tecnologias do mundo capitalista, mesmo das nossas críticas ao mundo capitalista. Quer dizer, resposta, temos que usar. Vou repetir a brincadeira, usemos excrementos do demônio para adubar as vinhas do Senhor. Não vou dizer que isso é Lucas 19:39, porque seria um chute, mas eu acho que isso nós temos que fazer. Então, sim, eu acho que podemos encerrar, fazer a foto, e terminou o ano letivo para vocês de 2020. Eu tenho uma grande dificuldade quando eu falo no ano passado, para mim no ano passado é 2019, não é 2020. Mas hoje eu acho que vamos considerar terminado. E se vocês quiserem, quando começar 2021,
nós podíamos fazer um outro encontro e continuar essa discussão. Eu Acho estou ótimo, disponível. professor. Excelente, excelente. Excelente, muito E vamos transgredir juntos. isso. Então, Enquanto a gente está abrindo as câmeras aí para tirar a foto, Guilherme, você quer fazer algumas palavras finais, agradecer o pessoal? Não, também, como a maioria já falou também, eu queria agradecer, né, a disponibilidade e a excelente fala tão lúcida, né, do professor, e agora com essa disponibilidade além também, agradecer também que a gente tenha outras oportunidades de poder receber esses ensinamentos e poder trocar, né, experiências como a gente fez hoje, e também agradecer, enfim, a presença de todos que estão aí. Professor Guilherme, posso só dar uma palavrinha para o professor Chassot? Chassot, eu não sei se o mestrado da onde você, a universidade onde você fala, é da rede do Profiqui, ou o senhor achou que o PEC fosse do Profiqui? Só um esclarecimento, o Profiqui, nós temos o Profiqui no Instituto de Química, né, mas o mestrado profissional de ensino de Química, ele é um mestrado que não é da rede do Profiqui, mas ele é um mestrado voltado para os professores da rede e que estão em sala de aula, e que é um mestrado profissional também. Mas os coordenadores estão aqui, podem explicar melhor, mas é só para um esclarecimento para o senhor. Mas somos todos uma rede, de qualquer forma, né? Eu pertenço à rede amazônica, que aí é para doutorandos de ciência e matemática. A Unifesp, onde eu trabalho, ela pertence à REAMEC, mas não pertence ao Profiqui. Eu acho que o que a Cristiana estava falando é que, na verdade, nós somos um programa independente do Profiqui. Tá? O Instituto de Química faz parte também do Profiqui, né, que é algo maior, né, em rede nacional, mas esse programa que nós representamos aqui, né, que convidou o senhor para essa palestra, é o programa de pós-graduação em ensino de Química do Instituto de Química, especificamente. Não sei então, eu peço desculpas que eu botei na primeira e na última lâmina o logo, porque eu não sabia. Não tem problema. Não tem problema não, professor. Bom, então, eu gostaria também só de falar que eu estou muito assim, feliz com a sua presença, professor. Todas as suas palavras ficam na gente, né? Na nossa trajetória profissional. E foi um privilégio estar aqui hoje com você. E todo mundo aqui também. Tem pessoas do Profiqui assistindo, do PEC, de vários outros cursos de pós-graduação, professores da rede pública e privada, e é um congraçamento do ensino de Química, e o senhor tem assim, um papel fundamental no fortalecimento do ensino de Química, pode ter certeza. Muito obrigada por você existir, Chassot. Obrigado. Eu agradeço, comovido. Finalmente. Acho que vamos às fotos então? Para eu não chorar. Né? É isso, então, gente. Agradecer, né? E se despedir sempre é difícil, né? Nesse momento que a gente tá tão longe um do outro, quando tem um momento de se encontrar assim com tanta gente legal, e especialmente com as palavras que foram ditas pelo professor Chassot, né? Mas, enfim, chegamos ao nosso fim. Agradecer, como já foi dito pela Paula, pelo Guilherme, agradecer por, né, mais uma vez, assim, muito obrigado, professor. E é isso, e muito obrigado a vocês, né, que estiveram aqui presentes. E divulguem aí o nosso mestrado, né, divulgar o canal. Provavelmente na próxima semana aí a gente já deve estar divulgando a palestra do professor Chassot aqui, no canal no YouTube, tá? Então é isso. Muito obrigado mesmo. E boa tarde aí a todos. Boa tarde.